Boa noite, pessoal. Meu nome é Denísia. Eu e minha colega Paula estamos aqui para apresentar para vocês nosso curso de extensão do ensino médio pelo Polo Uninter Ouro Preto. Estamos fazendo esse estágio de forma online devido à pandemia do Covid-19. Não foi possível a gente estar fazendo nas escolas. Então, a Uninter disponibilizou para os alunos que tivessem interesse em fazer esse curso de extensão online. Então, nós resolvemos fazer o curso online, pela segurança também, né, de todos nós. O tema que a gente escolheu foi Prática Profissional, Materiais Didáticos. Nós, como professores, futuras professoras, né, pedagoga, a gente acha importante, né, falar sobre os materiais didáticos, que todo professor, né, deve pensar qual o melhor material didático para ele usar, para ele passar os seus conteúdos em sala de aula, porque a escolha do material didático que vai, né, fazer com que o aluno tenha interesse em aprender, né, o conteúdo tenha mais facilidade, né. O material didático é muito importante para o professor e também para o aluno. A utilização de recursos como modelos e materiais didáticos para ilustração de aula não é recente. Comênios, em sua Didática Magna, apresentada em 1657, indicava a utilização de diferentes recursos materiais para desenvolver uma melhor aprendizagem. Pestalozzi e Froebel, educadores dos séculos XVIII e XIX, eram defensores da utilização de uma ampla atividade com alunos. Eles alegavam que isso levaria a uma educação ativa. Somente a partir do movimento da Escola Nova, estabelecido no Brasil no Manifesto de 1962, cujo pioneiro é o John Dewey, o qual nós vamos falar um pouquinho agora, a pedagogia ativa ganhou forças. Essa pedagogia valorizava o autoaprendizado do aluno, no qual ele seria o autor de sua experiência, por meio de atividades e métodos ativos e criativos, ou seja, a pedagogia era centrada no interesse do aluno, que é muito importante. Segundo Dewey, o que se espera em termos de desempenho do aprendizado nas atividades do educando é a integração de seus propósitos no aprendizado com os interesses pessoais. Alguns educadores, como Maria Montessori ou Ovidio de Crowley, tiveram como inspiração as ideias de Dewey e criaram vários jogos e materiais, cujo objetivo era melhorar o ensino. Desde então, foram desenvolvidos muitos materiais didáticos com esse objetivo. Assim como John Dewey, que é o pioneiro da Escola Nova, temos alguns educadores escolonovistas que criaram métodos utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos conhecer alguns desses principais escolonovistas e seus métodos. O primeiro escolonovista que a gente vai falar um pouco sobre ele é o Kilpatrick. O Kilpatrick ele foi um dos discípulos do John Dewey, E o método que ele criou foi o método de projeto. Esse método consiste no quê? Consiste na realização de atividades intencionadas, em que o próprio aluno faz algo no ambiente natural, integrando ou globalizando o ensino. Por exemplo, através da construção de uma casinha de coelhos, pode-se ministrar vários ensinamentos. Dentro desses ensinamentos, a geometria, o desenho, o cálculo, a história natural, E os projetos teriam 4 etapas. E as etapas eram designar o fim, prepará-lo, executá-lo e avaliá-lo, E pode ser tanto de produção, de consumo, de resolução de algum problema e de aperfeiçoamento de alguma técnica. Muito interessante, O próximo escolonovista que a gente vai falar é sobre de Crowley, pois, como já vimos, anteriormente, ele teve como inspiração o John Dewey. Ele foi um dos precursores dos métodos ativos, fundamentados na possibilidade de o aluno conduzir o próprio aprendizado e, assim, aprender a aprender. Ele criou um método de centro de interesse, a família, o universo, o mundo animal e vegetal, os quais desenvolveria a observação, a associação e a expressão. Diferencia-se dos projetos, pois ele não tem como objetivo um fim, a construção de algo. A próxima educadora escolonovista que vamos falar sobre a Maria Montessori. Ela criou um dos primeiros métodos ativos quanto à criação e aplicação. O principal foco do método dela
são as atividades motoras e sensoriais, visando o quê? Visando especialmente a educação pré-escolar, né, e também estendendo a segunda infância. É um método de trabalho individual, embora também tenha um caráter social, uma vez que as crianças em conjuntos devem colaborar para o ambiente escolar. O seu material é voltado à estimulação sensorial e intelectual. Transpõe para as crianças normais seu método de recuperação de crianças deficientes, com base na utilização de jogos educativos para trabalhar o tato, a pressão, cores, formas, espaços, entre outros. Pela primeira vez na história, né, da educação, foram construídos, né, ambientes condizentes com o tamanho das crianças, né, que é muito importante. A gente chega em alguns lugares, às vezes as estantes são tudo no alto, com os livros, com os materiais que é para as crianças ter contato, estão tudo na parte alta, né, das salas. Mas não, o importante é que seja do tamanho, construído do tamanho da criança, para a criança ter, né, contato, né, acesso a esses materiais. E o outro escolonovista que a gente vai falar também é o Eduard Claparete. Ele usou o método da educação funcional para denominar a educação que pretende desenvolver os processos mentais, né? Tomando-os não em si mesmo, mas quanto à sua utilidade para a ação presente ou futura, ou seja, para a vida. A educação funcional responde às necessidades e interesses da criança. Ele deve ser, portanto, um processo endógeno e não exógeno. A atividade deveria ser vital ao homem, individualizada e ao mesmo tempo social, né, e socializadora. Como estimular esse interesse e fazer do trabalho e do aprendizado algo prazeroso? Para ele é através da educação funcional e utilizando-se nos jogos, que é um dos recursos preciosos para este fim, né, segundo esse educador escolonovista. Agora vamos falar sobre o Jean Piaget, né, que ele é o pai da teoria epistemológica. Ele tentou explicar como se desenvolve a inteligência no ser humano. Né? Ele estudou a natureza do desenvolvimento da inteligência na criança, defendeu o método da observação da criança por meio da pedagogia experimental, que mostrasse como a criança organiza mentalmente o real. Né? Segundo ele, deve-se colocar a criança para pensar. O professor deve respeitar as etapas do desenvolvimento da criança. Muito importante, né? O que o professor, né, deixa para a gente. É isso, eu acredito que seja isso mesmo. A gente não pode fazer para a criança, tem que deixar, estimular ela para que ela pense, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. O outro escolonovista, agora que a gente vai falar, é o Roger Coulsnet. Coulsnet, ele desenvolveu um método de trabalho por equipes, o qual deveria ter as seguintes etapas: acumular informação através da pesquisa, exposição e elaboração de informação, correção de erros, cópia individual dos resultados, desenho individual, escola de desenho, mais significativo para arquivo da sala, leitura do trabalho em grupo, elaboração de uma ficha de resumo. Ele era defensor da liberdade do ensino e do trabalho coletivo, né? Passou a visão de que, pedagogicamente, o trabalho em grupo é capaz de desenvolver as virtudes sociais, né? Desenvolvendo a cooperação, o auxílio mútuo, o espírito de sacrifício, camaradagem e lealdade, né, entre as pessoas, e fortalecer o espírito de grupo. É muito importante o que todos esses educadores, né, criaram e deixaram para a gente. Dos materiais didáticos nas escolas aconteceu lentamente por vários educadores, como Russell, Pestalozzi, Ebert, Froebel, de Crowley e Montessori. Eles procuraram estabelecer gradativamente as bases teórico-metodológicas para a utilização desses meios no processo educacional. Né? Para estes educadores, o mais importante era aprender a aprender, né? E dessa forma, eles sentiram a necessidade de criar modelos de ensino
que pudesse atender às necessidades reais educacionais, né? Em virtude do desenvolvimento científico e tecnológico. Aí, por muito tempo, as pessoas envolvidas e preocupadas com a educação apresentavam interesse em criar, né, desenvolver e aperfeiçoar materiais didáticos pedagógicos, visando facilitar a aprendizagem e promover a melhoria da qualidade do processo educativo. E segundo Megda, citado por Santos, quando os materiais didáticos foram incluídos nas escolas, eles recebiam a denominação de meios de ensino. Aí, com o passar do tempo, devido à importância que apresentavam no processo de ensino-aprendizagem, eles ficaram conhecidos como recurso audiovisual, educação visual, material de instrução, educação audiovisual, recursos de aprendizagem, meio educacional, tecnologia da educação, comunicação educacional, engenharia educacional. Aí percebemos assim que foram muitas denominações, né, dos materiais didáticos, os quais são utilizados constantemente na e pela escola, visando alcançar o quê? Os objetivos educacionais. Aí, independente da maneira como eles são chamados, o importante é que ao serem utilizados, né, nesse processo educacional, eles possam contribuir de modo eficiente, né, promovendo melhoria na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Aí, devido a essa peculiaridade, o IDER, ele é citado por Santos, apresenta como sugestão a expressão meio de comunicação educacional para nomear as atividades educacionais desenvolvidas com auxílio de materiais didáticos. A comunicação entre os seres humanos se desenvolve por vários meios, cada vez mais sofisticados. É importante que a educação, cujo seu principal objetivo, né, é a formação integral do homem, acompanhe esse desenvolvimento para assim preparar o sujeito para as exigências da sociedade atual. Aí, quando falamos, né, em meio, entendemos que é aquilo que está intermediando dois polos do processo de comunicação: o transmissor e o receptor. Esses três elementos, né, que a gente pode ver nessa figura, são o transmissor, o meio e o receptor, eles não são suficientes para que uma relação comunicativa aconteça. Para que essa comunicação aconteça, né, ou se realize, é necessário que haja algo a ser comunicado. Isto é, uma mensagem. Dessa forma, são 4, portanto, os elementos fundamentais do processo comunicativo. Alguém, né? O transmissor, no caso ali, o professor, que tenha algo que seja a mensagem, que é o conteúdo a ser ensinado, a comunicar um outro alguém, que esse é o receptor, né? Na verdade. Que, por sua vez, capta a mensagem transmitida através de um veículo de comunicação. Esse veículo de comunicação é o material didático, que no caso é o meio, né? O meio é um material didático, né? Que é através dele que o professor vai transmitir o conteúdo para o aluno. Então, observamos então que a relação de comunicação no processo educativo ocorrerá somente por intermédio de 4 elementos: o transmissor e emissor, que é o professor, a mensagem, que é o conteúdo, o receptor, que é o aluno, e o meio, que é o material didático, né? E devemos lembrar que a relação comunicativa, né, no processo de ensino-aprendizagem só ocorre de forma tranquila e harmoniosa quando as decisões dos envolvidos nesse processo, ou seja, o professor ou o aluno, né, os envolvidos, né, nesse processo, o professor e o aluno, eles são respeitados, o processo é respeitado, né, tanto o professor quanto o aluno, né, é importante isso. Para Saviani, citado por Santos, a mensagem então se liga imediatamente ao transmissor, imediatamente ao receptor, né? Ao passo que o meio se liga imediatamente ao receptor, imediatamente ao transmissor, né? Em outras palavras, para ficar mais fácil de compreender, o meio é a forma de despertar a atenção do receptor para a mensagem que o transmissor pretende passar. Esse conhecimento é necessário para os docentes, pois a eles cabe, né,
descobrir que métodos e técnicas de ensino e aprendizagem serão utilizados, bem como quais materiais didáticos adequados para que a mensagem educativa torne-se compreensível ao aluno. Então é importante o professor saber, né? Ele estudar, saber qual meio, qual método ele vai usar, qual material didático ele vai usar para ele passar o conteúdo para o aluno, para que fique bem claro, para que o aluno tenha mais facilidade de compreender, né, o conteúdo, né, e desperte mais o interesse no aluno para entender, né, o conteúdo passado pelo professor. Então isso é muito importante. Aí nas últimas décadas foram realizadas pesquisas, né, sobre a utilização e aplicação dos materiais didáticos no processo educacional, buscando identificar quais fontes e combinações seriam mais apropriadas, né, para atender às necessidades dos envolvidos no processo, o professor e o aluno. Nessas pesquisas realizadas na área educacional, né, estão conduzindo e modificando as concepções de ensino, de aprendizagem e ciência, que motivando, né, os educadores a pesquisarem sobre os velhos e os novos materiais didáticos e sua forma, né, de aplicação no contexto atual, né, educacional. E os materiais didáticos, eles vêm contribuindo para facilitar e melhorar a capacidade de apreensão do conteúdo, né, por parte dos alunos, como eu já falei anteriormente, para que a gente possa compreender melhor a importância do papel do material didático. Agora nós vamos apresentar, né, a evolução desses materiais e considerando sua evolução e aplicação. Agora a gente vai falar sobre a evolução dos materiais didáticos, né? Sua evolução e aplicação. Primeiro, vamos começar falando primeiro dos meios de ensino da primeira geração. O que era usado na primeira geração, nessa época, né, nas escolas, para passar os conteúdos para os alunos? Eram usados os cartazes, os mapas, os gráficos, materiais escritos, exposições, modelos, quadro negro. Nos meios de ensino de segunda geração eram os manuais, os livros, textos de exercícios, testes impressos. Os meios da terceira geração, fotografias, diapositivos, filmes mudos e sonoros, discos, rádios, televisão. Meios de ensino da quarta geração, instrução programada, laboratório de línguas e emprego de computadores. E diante do avanço acelerado da tecnologia educacional que nós estamos presenciando, né? Aí a gente já pode acrescentar a quinta geração, em que materiais didáticos, meios de ensino são utilizados, como a internet. Hoje em dia, o que a gente mais tem utilizado devido à pandemia, né? Principalmente devido à pandemia, nos últimos 2 anos, foi a internet para os professores, para as escolas, universidades, funcionários continuarem, né, dando andamento ao ensino aos seus alunos. A gente precisou de utilizar a internet, ainda estamos, né, igual hoje, esse estágio que estamos fazendo pela internet, online, de forma online. Se fosse um tempo atrás, nós estaremos fazendo dentro de uma escola de forma presencial. Então, a internet já contribui muito, né? Para a gente, já é um meio que a gente utiliza muito para passar os conteúdos, para a gente aprender, né? Para passar o ensinamento, para a gente aprender de uma forma de trabalho. Também não só nas escolas, né? Mas em outros departamentos também. E todos os materiais citados, aliados à modernidade tecnológica, proporciona ao professor e aos alunos um melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas e educacionais. Os materiais disponíveis nas escolas ainda podem ser classificados em recursos visuais e recursos auditivos, e a combinação desses dois resulta em recursos audiovisuais, o que torna a aprendizagem mais significativa, efetiva e eficaz. Nós chegamos agora ao fim da nossa primeira aula, no nosso estágio, e agora eu vou deixar um vídeo para vocês, é um vídeo de reflexão que fala sobre aprender a aprender, onde o professor, né, tem que ter a sensibilidade, paciência
para ensinar para o aluno. E nessa troca entre professor e aluno, do aluno querer aprender também, eles conseguem aprender juntos, né? Tanto o professor ensina como ele aprende e vice-versa. Aí eu vou deixar esse vídeo aí como forma de reflexão para vocês assistirem. Uma boa noite e até a próxima aula, tá? Aguardo todos vocês. Obrigada.